Olá, se você não me conhece, sou o professor Dr. Victor Okazaki. Dando continuidade ao nosso módulo de comportamento motor, eu trouxe um conteúdo muito legal e muito importante, que é a classificação das habilidades motoras. Para tanto, eu dividi esse conteúdo em 3 partes. Na primeira parte, eu vou trabalhar com classificações que estou nominando como convencionais. O que seriam essas classificações convencionais? Se você pegar os bons livros que nós temos hoje, traduzidos para o português, você vai encontrar essas classificações que eu estou colocando na primeira parte da nossa aula. Todavia, para um bom entendimento dessas classificações, eu trouxe um conteúdo um pouco mais avançado em que eu me apropriei de alguns saberes da biomecânica, da neurociências e de alguns outros livros de controle motor. Então, essa segunda parte eu estou chamando de uma classificação mais alternativa, alternativa a essa convencional que nós já temos. As duas classificações são muito importantes e esse conteúdo nós vamos encontrar então na parte 1 convencional, parte 2 essa classificação alternativa e para a fixação desse conteúdo eu fiz uma terceira parte da aula apenas com exercícios de classificação de diversas habilidades motoras. Então vamos lá, vamos iniciar nosso conteúdo de hoje. Bom, a ideia é que, ao findar da aula de hoje, você entenda, nessa primeira parte, as classificações que eu estou chamando de convencionais. São elas a classificação pela acuidade motora, ou também chamada por classificação pela musculatura envolvida, a classificação pelos aspectos temporais de organização da tarefa, a classificação pela previsibilidade ou imprevisibilidade do ambiente, a classificação pela importância relativa dos elementos cognitivos, motores e perceptivos e também a classificação pelo uso de feedback. Mas antes de iniciarmos especificamente nessas classificações convencionais, você deveria estar se perguntando o seguinte: por que é importante classificar as habilidades motoras? Por que eu preciso entender essas classificações, decorar elas, entender suas subdivisões e critérios? Alguns de vocês vão pensar, bom, se está no livro de comportamento motor, então deve ser um conteúdo importante, deve ser algo que eu preciso aprender, ou eu vou decorar esse conteúdo para uma avaliação, para uma prova de comportamento motor. Tá, tudo bem, você até pode fazer isso, realmente se está no livro deve ser importante, mas a ideia aqui, na verdade, é a questão das aplicações desses conteúdos. Esse conteúdo tem uma parte que é muito importante para os saberes que nós vamos aprender na sequência de aprendizagem, desenvolvimento e controle motor. Então, por que eu preciso aprender a classificar as habilidades motoras? Primeiro aspecto, para entender o efeito das restrições da tarefa. Posteriormente, nós vamos estudar um modelo muito interessante, que é chamado de modelo de restrição de Neal, em que ele explica a importância que as restrições, ou seja, os fatores que influenciam no comportamento motor, são eles 3 nominados por Neal, características do indivíduo, características da tarefa, características do ambiente, eles modulam o nosso comportamento motor. Então, a tarefa ela é um elemento preponderante, ela é um elemento muito importante quando nós falamos de comportamento motor. Eu preciso entender as características que essa tarefa possui, ou seja, eu preciso entender quais são as suas particularidades, quais são as restrições que a tarefa impõe nessa interação entre indivíduo, ambiente e tarefa. Além disso, lembrem lá da nossa aula que nós tivemos da diferença de habilidade para capacidade. Nós entendemos que a habilidade motora ela pode ser entendida como uma tarefa a ser realizada, obviamente com um fim muito específico, máximo de certeza, mínimo de energia e tempo, ou seja, sendo feito com o padrão Gold Standard, mais eficaz, mais eficiente possível. Mas quando eu penso nas habilidades motoras, nós vimos que elas são muitas em números. Se eu perguntar para você quantas habilidades motoras existem, nós não conseguimos sequer quantificar esse número. Nós falamos que temos basicamente infinitas habilidades motoras, porque poucas variações que você faz, você já pode pensar num novo padrão de movimento. Então, como existe um número basicamente incontável de habilidades motoras, como é que eu conseguiria estabelecer alguns princípios para ensinar essas habilidades motoras? Teria como eu simplesmente pegar cada habilidade motora, ver sua particularidade e estabelecer um determinado método de aprendizagem? Teria. Legal, eu posso fazer isso para cada habilidade motora em específico, mas pense no trabalho que seria. Então quer dizer que para cada vez que você muda a habilidade motora, é um novo método que vai ser mais adequado, ela vai ter uma característica muito específica. Então a ideia de eu classificar habilidades motoras
eu consigo estabelecer alguns princípios gerais para determinadas classes de habilidades. Então, habilidades motoras que possuem uma certa característica, eu sei que eu consigo colocar num certo pacote, numa certa classificação, e eu vou entender que determinados métodos de ensino que eu posso utilizar vão ser mais favoráveis para uma determinada classe de habilidades motoras. Ou seja, eu pego um pacote, né, infinito de habilidades motoras, eu consigo rotular esses pacotes e entender que para determinadas características, para determinado pacote de habilidades motoras, eu vou conseguir utilizar um método que vai ser mais adequado de ensino. Ou seja, eu consigo estabelecer princípios gerais de aprendizagem motora para alguns tipos de classificações. O mesmo princípio segue para eu entender as estratégias de controle. Então, quando eu classifico algumas habilidades motoras, eu consigo entender que as particularidades que determinados tipos de habilidades vão possuir, quanto às estratégias de controle, de regulação do seu movimento, vão ser as mesmas. Então, isso facilita em muito. Ao invés de eu sempre pegar cada habilidade motora, analisar suas particularidades em relação a quais estratégias estão sendo utilizadas para o seu controle, eu consigo estabelecer classes para essas classificações. Isso é muito interessante, isso simplifica a demanda de trabalho para o entendimento da regulação do movimento. Ainda, eu consigo estabelecer métodos de avaliação de desempenho. Se eu conheço as restrições específicas às tarefas, é muito mais fácil de eu propor instrumentos de avaliação dessa habilidade motora. E isso é muito interessante do ponto de vista de acompanhamento do processo de aprendizagem, é muito importante para o entendimento das estratégias de controle motor que nós vamos utilizar. Então, se eu conheço as particularidades dessa tarefa, eu crio instrumentos mais adequados e eu posso ter essa avaliação de desempenho mais bem feita. Então, essa é a ideia, essas são as importâncias que nós temos para classificar as habilidades motoras. Na medida em que eu for trabalhando, explicando para vocês quais são as classificações, mostrando os critérios, eu vou também já ir colocando a importância e a aplicação que cada classificação possui. Então vamos lá, vamos dar sequência para a nossa aula. A nossa primeira classificação, ela é relacionada à musculatura envolvida. Nisso, os autores colocam que nós temos uma proposta que ela pode ser uma subdivisão em que a classificação ela pode ser chamada de fina ou ela pode ser chamada de ampla. Mas qual o critério para eu estabelecer se uma habilidade motora ela vai ser fina ou se uma habilidade motora ela vai ser ampla? Habilidades motoras finas são aquelas nas quais o movimento é realizado por meio de pequenos grupos musculares. Então, o critério nosso aqui para classificação são os tamanhos dos grupos musculares. Então, habilidades finas, nós temos pequenos grupos musculares. Habilidades amplas, grandes grupos musculares sendo utilizados predominantemente. Não quer dizer que não haja grandes grupos musculares para as habilidades finas ou que não haja pequenos grupos musculares para habilidades amplas. Mas a questão é, o que predomina em relação à musculatura que vai estar conduzindo aquela habilidade motora? Então, nesse caso, as habilidades finas são aquelas em que nós vamos encontrar tarefas como essas que estão exemplificadas ali nas figuras, certo? Você está utilizando pequenos grupos musculares. Quando você toca um violão, você realiza esses movimentos de dedos, né? Para fazer os acordes, para realizar as notas, fazer o dedilhado ou a batida. Você está utilizando ali esses pequenos grupos musculares quando eu faço esses movimentos prioritariamente de dedos e punhos. Quando eu estou costurando um objeto, ou se você está ali, né, digitando no teclado, digitando, por exemplo, no seu smartphone, são todos movimentos com musculaturas pequenas. Então, nós classificamos essas habilidades como habilidades finas. E quando eu realizo movimentos mais amplos, tá? Alguns autores, deixa eu fazer uma pequena observação, dependendo do livro que você utilizar, você vai encontrar uma nominação como habilidades amplas. Outros trazem como nome de habilidades grossas. Então, aqui a gente vai utilizar como sinônimo amplas e grossas, eu prefiro o termo ampla. Quando você utiliza, por exemplo, quando você realiza movimentos de saltar corda, correr, eu vou lançar um objeto muito distante, como ali no exemplo da figura, em que eu estou lançando um dardo, nesse caso a gente está utilizando predominantemente musculaturas grandes. Então eu vou ter habilidades que nós vamos classificar como amplas. Em que local do corpo eu vou encontrar mais pequenos grupos musculares e mais grandes grupos musculares? Na medida em que eu caminho do centro para a periferia do meu corpo,
eu vou tendo músculos menores. Então, sempre que eu pensar em habilidades que são realizadas por meio dos extremos dos meus segmentos corporais, eu vou estar pensando em habilidades motoras mais finas. E na medida em que eu vou caminhando da periferia do meu corpo para o centro do meu corpo, eu vou encontrando musculaturas maiores. Então a ideia é que, neste caso, eu vou encontrando habilidades motoras mais amplas. Nós temos algumas características relacionadas a habilidades finas. Vocês podem reparar que os exemplos que eu coloquei ali são exemplos de habilidades que demandam um certo controle de precisão de movimento. Então, normalmente, a despeito do critério de classificação, nós temos também uma característica muito interessante que auxilia a gente a lembrar e a classificar, que é a questão da precisão de movimento. Então, são movimentos de muita acurácia, destreza, controle de precisão. Apenas não confundam, o critério é o tamanho da musculatura utilizada. Eu posso ter também movimentos de velocidade ou movimentos para realizar força na classificação fina, tá? Mas, de uma maneira geral, uma característica que normalmente é associada a esse tipo de classificação são movimentos de precisão. E para as habilidades amplas, para auxiliar também nesse entendimento, normalmente nós temos movimentos, como o nome já diz, amplo, de grandes amplitudes de movimento, movimentos com grande velocidade, com grande força, grande potência. Essas são características de movimentos amplos. Mas lembrem, são características. O critério que nós vamos utilizar para classificar essas habilidades motoras é o tamanho da musculatura. Quando a tarefa for realizada predominantemente com pequenos grupos musculares, nós vamos classificar essa habilidade como finas. Quando essa classificação for realizada por meio de grandes grupos musculares, nós vamos classificar como grossas. Mas aí vem a pergunta mais importante que nós vamos ter para cada classificação. E para que serve essa classificação de habilidades finas e amplas? O que me interessa do ponto de vista do comportamento motor? Bom, essa é uma classificação importante para a seguinte aplicação. Quando eu tenho habilidades finas, nós estamos falando de um controle mais fino, mais acurado, mais preciso. Em termos de demanda para a aprendizagem desses movimentos, ela é uma demanda maior. A complexidade que os movimentos finos, de uma maneira geral, nós temos algumas exceções, a complexidade que os movimentos finos possuem em relação aos movimentos amplos, ela é maior. Então, isso significa dizer que do ponto de vista motor, do ponto de vista da aprendizagem, nós temos controles motores mais complexos em habilidades finas. Isso demanda maior processamento de informação, isso demanda mais atenção e, consequentemente, são tarefas que vão demandar também maior período de prática. Então, para a aplicação desse conteúdo, a gente entende as particularidades na regulação de controle do movimento, para essa distinção das habilidades, e também implicação sobre a demanda que elas vão possuir quanto à quantidade de prática que eu preciso realizar para a aprendizagem de cada uma. Então, eu vou levar muito mais tempo praticando essas habilidades finas, elas vão ser mais complexas, mais difíceis do que, de uma maneira geral, essas habilidades amplas. Do ponto de vista também coordenativo, a maior complexidade para essas habilidades finas em comparação às amplas. Mas, como eu falei, há algumas exceções, isso são características gerais que eu trago aqui para essa aplicação. A nossa segunda classificação de habilidades motoras é relacionada aos aspectos temporais e de organização da tarefa. Para essa classificação, nós temos subdivisões daquilo que nós vamos chamar de habilidades discretas, habilidades contínuas e habilidades seriadas. Habilidades motoras discretas, o critério para essa classificação é que ela possui um início e um final bem definido. Eu consigo olhar para a parte do movimento, eu sei que o movimento está iniciando ali, e eu olho para outro movimento e eu sei que a habilidade motora está terminando ali. Então, exemplo, são essas habilidades normalmente que nós temos mais rápidas. Então, por exemplo, lá um arremesso que eu faço no polo aquático, eu sei que quando a pessoa faz o contramovimento levando a bola para trás, depois lança a bola, tem a fase de inércia, a fase de follow-through, é que nós temos o término desse arremesso. Mesma coisa, coloquei ali um chute de meia bicicleta ou voleio, o jogador recebeu a bola, ele saltou do chão, eu posso considerar como o início dessa habilidade, ele tocou na bola, caiu, aterrissou, eu posso colocar como o final daquele movimento. Então foi um movimento discreto, teve um início e teve um fim. Ou uma rebatida, por exemplo, lá no hóquei. Então o atleta começou a fazer também esse contramovimento para trás, trazendo seu taco para trás,
acertou, contactou o disco, teve a fase de inércia, encerrou ali aquela habilidade motora. Início e final bem definido. A segunda classificação ou segunda subdivisão é relacionado a movimentos que compõem a ação que eles se repetem e por eles se repetirem, coloca uma característica, que é o critério para essa segunda subdivisão, de que não há um início e um final bem definido. Então, gosto bastante ali daquele gifzinho da bicicleta, porque você pode começar a pedalar uma bicicleta colocando o pedal em qualquer posição. Você pode parar de pedalar também uma bicicleta com os seus pés em qualquer uma das posições. Ah, professor, mas eu sempre coloco meu pé direito à frente, um pouquinho mais elevado, que eu começo meu primeiro impulso com o pé direito. Tudo bem, é uma particularidade sua, mas em termos de classificação ou início do movimento, não necessariamente eu preciso fazer isso. Então, a ideia dessa subdivisão de classificação por aspectos temporais de organização da tarefa é que habilidades motoras contínuas você não tem um início e não tem um final bem definido. Uma característica, como eu já comentei aqui, é a repetição de vários movimentos. Então, coloquei ali 2 remadores, coloquei ali um nadador, o nadador também. Você pode iniciar, teoricamente, os movimentos colocando seus braços e pernas em qualquer uma daquelas posições. Obviamente, quem é nadador fala, não, Vitor, a gente sempre começa de tal forma. Eu sei, mas aqui é para fins de classificação, tá? Então, para essa segunda subdivisão de classificação, você não tem um início e um final bem definido e uma característica dessas habilidades motoras é que nós possuímos movimentos que se repetem ao longo da ação. Por fim, terceira subdivisão dessa classificação é a seriada. O que é a habilidade motora seriada? A habilidade motora seriada é nada mais nada menos do que uma composição de ações, ou seja, eu vou ter tarefas tanto discretas quanto contínuas combinadas. Aqui tem uma característica muito interessante também que os autores colocam. Normalmente, nessa combinação que eu vou ter de habilidades motoras, se você realizar de uma maneira ruim ou errada parte ou alguma dessas habilidades, você tende a comprometer o andamento das subsequentes. A ideia é que haja uma certa sequência dessas habilidades motoras. Então, você realiza isso de uma forma seriada, uma após a outra, uma atrás da outra, em sequência. Isso são habilidades motoras seriadas. Exemplo, você está dirigindo. Na medida em que você dirige, você tem que fazer várias combinações de padrões motores, várias ações dentro da tarefa que nós estamos chamando de dirigir. Eu posso pensar lá numa rotina na ginástica artística em que você lança o arco para cima, faz um rolamento, recebe esse arco, depois faz um salto, ou seja, você tem várias ações, vários padrões de movimento que são feitos em sequência, de uma forma seriada, de uma forma ordenada. E essa ação ela é concatenada, ela é junta em sequência e as suas partes podem umas comprometer as outras caso elas não sejam feitas de maneira adequada. Outro exemplo, coloquei ali para vocês também, um jogador de basquetebol. Então, quando ele está driblando num jogo, ele posiciona a bola de uma determinada forma, está protegendo essa bola, faz uma finta para um lado, faz uma finta para outro, passa por entre as pernas, passa por trás do corpo, corre, muda de direção, são sequências de habilidades motoras também. Então, eu posso considerar esse exemplo como um exemplo de uma habilidade motora seriada. Então, discreta possui um início e final bem definido. Contínua, uma repetição disso. E seriada, eu tenho uma repetição ou uma concatenação, uma sequência de várias habilidades motoras. Vou dar um exemplo bem bacana com o drible do basquetebol. Olha que engraçado. No próprio drible do basquetebol, eu posso colocar uma situação discreta, contínua e seriada. Se eu segurar a bola e der um kick só e parar, eu posso considerar como discreta. Eu coloquei o início e o final. Eu seguro a bola no início, driblei a bola, segurei de novo no final. Eu posso transformar esse drible numa habilidade contínua. Então a pessoa fica parada só driblando com uma mão. Então ficou só repetindo o mesmo movimento. Se tornou uma habilidade contínua. Agora eu vou fazer como do exemplo anterior. Eu pego essa bola, saio driblando em várias direções, realizo várias fintas. Agora eu passo a ter uma tarefa ou uma habilidade motora seriada. Mas
Aqui a gente tem várias situações, a gente vai exercitar aí na parte 3 da nossa aula essa classificação. Tem algumas situações até que eu gostaria de ponderar. Eu tenho brincado e discutido com alguns colegas de comportamento motor. Há algumas classificações que elas são um pouquinho mais difíceis de serem colocadas. Alguns autores, algumas pessoas vão estar colocando algumas como discretas, outras como seriadas, algumas situações mais polêmicas. Mas quando a gente for lá para o exercício, eu vou ponderar e vou colocar essas dúvidas, vou tirar essas dúvidas para vocês. Para esse momento, vamos entender esse critério de classificação. Habilidades discretas, início e final bem definido, contínua não tenho esse início e final bem definido e seriada uma concatenação dessas habilidades discretas e ou contínuas. Vamos lá, a parte mais importante disso. E que me importa saber que essas habilidades são contínuas, discretas ou seriadas? Qual a aplicação que eu tenho para esse conteúdo? Aqui especificamente a gente vai falar de métodos de aprendizagem. Então, lá no último módulo que a gente vai estudar de comportamento motor, quando nós entrarmos em aprendizagem motora, mais especificamente métodos de ensino de habilidade motora, analíticos e sintéticos, nós vamos entender os tipos de prática que são mais adequados. E vocês vão entender que, para cada tipo que nós temos aqui, existe um método mais específico de aprendizagem. Então, se eu entendo as restrições da tarefa, entendo essas particularidades, fica muito mais fácil escolher qual método de ensino eu vou estar utilizando para aplicar aqui. Mas vamos deixar para falar desses métodos lá na frente. Para esse momento, nosso objetivo é entendermos a importância da classificação e classificarmos as habilidades motoras. Nossa terceira classificação de habilidades motoras é realizada por meio da influência ou da imprevisibilidade do ambiente, em que nós temos as habilidades sendo classificadas como abertas e fechadas. Pequeno parênteses aqui, não confundir ou não associar ambiente aberto com tarefas realizadas outdoor, que nós falamos, né, lá fora, no ambiente livre, e indoor, realizado no ambiente fechado, dentro de uma sala ou ginásio. Não tem relação nenhuma com isso. Aqui a questão é, o ambiente ele é imprevisível? Será que a pessoa que realiza aquela habilidade motora, ela sofre influência do ambiente, ou seja, ela determina o início e o final da ação ou ela depende das informações do ambiente, esse ambiente ele vai se modificar ao longo do seu curso para a sua realização. Então, um exemplo. Aqui, o critério de classificação é a realização da habilidade motora depende apenas do indivíduo ou esse ambiente ele vai se modificar ao longo do curso da tarefa que demandará um ajuste ou uma leitura desse ambiente para a sua realização. Então, exemplo que eu coloquei ali, tá? Habilidades fechadas. Eu vou realizar um saque no treino de tênis. Eu quero treinar a potência e a precisão do meu saque. Eu coloquei um conezinho lá do outro lado da quadra e eu vou ficar realizando o saque, tentando acertar aquele cone do outro lado da quadra. Depende apenas do sacador, depende apenas daquela pessoa que está praticando. Nada vai mudar. O meu atleta, por exemplo, eu não estou com o atleta adversário do outro lado que vai estar se movendo, indo para um lado e para o outro. Então depende apenas da pessoa. Outro exemplo ali, coloquei uma lançadora de disco. Então ela vai pegar, vai realizar o padrão de movimento, né? Realizando aqueles giros até lançar o disco. Não depende de mais ninguém, depende apenas dela. Mesma coisa de dardo, mesma coisa um arremesso de peso. Então, se eu vou realizar esse arremesso de peso, eu me posiciono, faço o movimento e lanço. Não tem nenhum tipo de alvo, não tem nada que vá se mover. O ambiente ele é previsível. Não há modificações físicas no ambiente que façam com que eu tenha que tomar algum tipo de decisão, ter uma certa percepção particular para modificar a minha tarefa. Diferente dos exemplos que estão ali na condição aberta. Então, se eu pensar numa luta de esgrima, todos os meus golpes e movimentos dependem da ação do meu adversário. Se o meu adversário está mais perto, mais longe, se eu estou indo de encontro ao meu adversário ou se de repente ele está se afastando de mim ou se ele vem já projetando um golpe, eu tomo a minha decisão se eu vou defender ou vou atacar. Ou seja, a minha ação necessariamente depende de um aspecto ambiental. Mesma coisa, olha um rafting que eu coloquei ali. Então, se eu estou numa corredeira como aquelas, a água é totalmente imprevisível, ora me lança para um lado, ora para o outro, em função desses movimentos que esse meu barquinho ali vai realizando, eu vou ter que, na verdade, realizar esses padrões de remada, projeção de corpo, para tentar projetar esse barco para uma outra direção.
E se eu pensar nas modalidades também coletivas, tanto de invasão quanto não invasão, nós vamos ter também uma particularidade muito interessante, porque o ambiente ele é totalmente instável, ele é muito imprevisível. Você tem alterações que são realizadas de uma maneira muito grande no ambiente. Então, para cada alteração, você vai ajustando e vai tentando levar em consideração essas restrições que o ambiente coloca sobre o desempenho. Então, aqui, essa classificação ela é dada pela imprevisibilidade ou pela influência que o ambiente tem. Se o ambiente ele é previsível, depende apenas da pessoa realizar a tarefa, então nós temos essa classificação nominada como fechada. Agora, se o ambiente ele é imprevisível, ele é instável, fisicamente alguma coisa se move ou muda, e isso faz com que a pessoa que realiza a tarefa tenha que ajustar o seu movimento, então nós temos uma classificação que é nominada como aberta. Essa é uma das classificações que eu vejo com mais efeito ou grande importância nas aulas, nos treinamentos, nas práticas em comportamento motor. É onde eu vejo mais profissionais de educação física pecando, errando em termos de utilização. Tá? E aí entra aquela pergunta mais importante que nós temos para cada um desses itens, que é a aplicação e a importância que nós temos para esse conteúdo. Então, qual a importância em saber que uma habilidade motora ela é fechada ou saber que uma habilidade motora ela é aberta? A importância ela é muito grande e eu vou dar vários exemplos aqui para que a gente possa entender isso. Então, primeiro aspecto, normalmente nós tendemos a organizar nossa sessão de prática, nós organizamos nossas aulas de educação física, nossos treinamentos no esporte ou nossas intervenções clínicas em ambientes fechados. Você controla, você deixa com que o indivíduo determine tudo. Então, um exemplo, você pega aquilo que eu falei lá do tênis, já serve como exemplo, né? O saque em que você bota um conezinho parado lá do outro lado da quadra e você fica sacando ali. Você já deve ter visto também muitos circuitos que o pessoal faz com futebol, em que você bota os conezinhos na parada, a pessoa pega a bola e sai driblando essa bola em várias direções. O mesmo acontece com basquetebol, coloca os conezinhos lá e bota os alunos driblando ao redor daqueles cones. Isso são situações e são exemplos que nós chamamos de habilidades motoras fechadas. Mas aí você para e pensa, como é que são esses esportes em si? Como eu comentei, a característica desses esportes de invasão, eles são extremamente abertos. Você não tem um conezinho que você vai driblar. Você tem um atleta que, na medida em que você dribla para um lado, esse atleta defensor ele vai te acompanhar, vai dificultar a sua tarefa e vai aumentando essa demanda de controle e habilidade que a pessoa precisa ter para conseguir realizar esses exercícios. Ou seja, no mundo real nós temos uma condição que ela é aberta, mas no mundo simulado, nas nossas aulas de educação física, nós criamos situações que são fechadas. Aqui a gente quebra um dos princípios que nós temos chamado de princípio da especificidade. Ele aponta o seguinte, que estímulos específicos geram adaptações específicas. O que isso quer dizer, professor Victor? Quer dizer o seguinte, se você treina numa condição fechada, você está condicionando essa pessoa a conseguir ter uma adaptação a um ambiente fechado, um ambiente previsível. Quando essa pessoa for trabalhar, ela for desempenhar essa habilidade motora num contexto aberto, num contexto imprevisível, a transferência de aprendizagem que vai ter daquela prática fechada para uma prática aberta, ela vai ser muito pequena. Aqui eu vou dar alguns exemplos. Eu já trabalhei muito tempo com basquetebol, trabalhei como técnico, e no basquetebol era muito engraçado, porque a gente tinha alguns atletas, quem é do esporte deve conhecer esse jargão, que é chamado leão de treino. Já ouviu falar em leão de treino? Não. Leão de treino é o seguinte, aquele cara, eu já tive alguns atletas que eram assim, tá? É aquele cara que no treino ele devora todos os outros, ele é o melhor de todos os atletas. Ele tem um desempenho que você olha para aquele cara e aquele cara é uma estrela, é um superstar, é o melhor atleta da sua equipe. Só que na hora que você coloca esse cara numa situação de jogo, competição, esse cara simplesmente amarela, afina, ou seja, não rende tanto quanto num treino. E daí esse cara que era para ser a estrela da equipe, ele se torna nada mais, nada menos do que um reserva. Tá? Tive alguns atletas assim, por quê? Porque eles vinham de outras equipes em que parte do seu treinamento era todo condicionado a uma situação fechada, a uma situação controlada.
Numa situação fechada, numa situação mais controlada, é muito mais fácil para o atleta conseguir ter um bom desempenho. Então ele tende a desempenhar bem, às vezes até melhor do que outros atletas. Mas quando você coloca essa pessoa na condição aberta, a quantidade de transferência que ela vai ter de uma situação para outra vai ser muito baixa. Vou dar um outro exemplo. No tempo que eu treinava basquetebol, eu saía das minhas aulas de graduação, já ficava direto para organizar o treinamento dos meus atletas. E nisso vem um atleta que já treinava desde criança, a nossa equipe era universitária e adulta. E esse rapaz, ele treinava desde criança, acho que desde os 5 anos ele jogava basquetebol. E ele vinha, sempre ficava batendo bola comigo. Em uma das ocasiões ele pediu para ficar treinando arremesso de lance livre. E eu fiquei passando a bola para ele enquanto ele realizava a sequência de lances livres dele. Você tem noção quantos arremessos corretos em sequência, sem errar nenhum, um atleta de alto nível consegue realizar? Vamos supor que você deu uma bola para um atleta de alto nível, eu peço para ele, fique arremessando no lance livre e veja quantos arremessos consecutivos corretos você consegue acertar. Você tem ideia quantos um atleta profissional atinge? Te garanto que a maior parte dos atletas não vai chegar nem perto do que esse garoto fez. Tá? Garoto não, né? Já era um adulto, universitário, em torno de uns 20, 21 anos. Ele foi realizando os arremessos, eu fui contando junto com ele esses arremessos, e ele acertou nada mais, nada menos do que 97 arremessos consecutivos. Ele errou o 98º. Se alguém me contasse isso, eu ia falar que eu não acreditaria. Tá? Eu só conto essa história, eu só acredito nela, na verdade, porque eu era testemunha e estava vendo esse atleta realizar isso. E realmente era um atleta que tinha um padrão de arremesso excepcional, tinha uma precisão muito grande nos seus arremessos, mas vamos parar para pensar. Um atleta que acerta 97% dos seus, aliás, mais que 97%, esses foram 97 arremessos consecutivos. É muito mais complexo ainda, tá? Mas um cara que acerta 97 arremessos consecutivos, você esperaria que o percentual de lances livres desse cara num jogo seria de quanto? 100%. Num jogo um atleta não vai ter oportunidade de ter mais do que, 8, 10 arremessos de lances livres, se for um atleta ainda que sofre muita falta durante o jogo. Mas, um cara que no treino acerta 97 lances livres seguidos, você espera que no jogo, a hora que esse cara sofreu a falta, vai para além do lance livre, ele vai acertar quanto? Ele vai acertar todos os arremessos, certo? Engraçado, né? No treino ele acertou 97 lances livres seguidos. No jogo, quando ele ia, qual era o percentual dele? Não era tão baixo assim quanto você pensou, tá? Era muito alto, tá? Em torno de uns 70, 80%. Esse era o percentual desse atleta em jogo. Mas espera aí, por que isso? Acabei de explicar. Uma situação em um ambiente fechado. O ambiente fechado, ele não é controlado, você não tem essas situações, é muito fácil. Ali, por exemplo, você tem vários elementos que interferem durante o jogo. Então você tem a questão da pressão de jogo, você tem a questão da torcida, você tem a questão do seu técnico que está ali cobrando. Teoricamente, o lance livre é um fundamento básico do basquetebol. Todo atleta tem a obrigação de acertar esse lance livre. Depende de você e da cesta. É só de você, meu amigo. Você tem a técnica de arremesso, você treina para isso, então você tem que ir lá e você tem que acertar. Então há uma pressão muito grande. Mas lembre que para o atleta ir para a condição de lance livre no jogo, ou ele estava arremessando e sofreu a falta, ou ele teve várias faltas coletivas e foi para a linha do lance livre. Então, a situação do jogo, o atleta está cansado, tem a questão da competição, ou ele foi ali para fazer a bandeja, vem alguém ali, acertou, ele caiu, se machucou e tem que ir para a linha do lance livre. Ou seja, ele não vai para uma condição muito favorável para o seu arremesso. Ele está sobre vários estresses que são colocados por meio do jogo, mas ele precisa ir lá e realizar esse arremesso. Do ponto de vista dessa classificação que eu coloquei para vocês, a classificação em si, se eu perguntar, o arremesso de lance livre no basquetebol, ele é aberto ou fechado? A literatura vai estar apontando ele como fechado. A tabela não fica se mexendo, teoricamente depende só do atleta, correto? Ele vai lá e arremessa. Mas aqui eu vou colocar para vocês extrapolarem um pouquinho o conceito de aberto e fechado, entenderem a importância dessa classificação. A importância dessa classificação é que nós pensemos que o ambiente ele é um fator que interfere, ele regula na forma com a qual a habilidade motora é realizada. Esse é o principal ponto que nós precisamos aprender dessa classificação. Então a ideia é eu saber realizar
exercícios, atividades que simulem o mais próximo possível o contexto como ele é realizado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu gostava de fazer um exercício de basquetebol que nós chamávamos de bet shot, arremesso de aposta. Ele funcionava assim. O atleta que ia para o lance livre, ele ia lá, ele tinha que tentar acertar o lance livre. Mas alguns companheiros da sua equipe, eles tinham a seguinte função. Eles tinham que ir lá e torcer contra ou dar apoio e torcer a favor. Então, quem queria torcer a favor, por exemplo, ia para o lado direito desse atleta. Quem ia torcer contra, ficava ali na linha de rebote no lado esquerdo. Eles ficavam gritando, botando pressão. Se esse atleta acertasse o arremesso, todos aqueles atletas que botaram fé naquele atleta, eles ficavam ali descansando. Agora, se esse atleta errasse... e daí quem apostou que esse atleta iria errar os arremessos, aí aqui era um jogo de aposta, certo? Você ia para o lado direito, você queria que ele acertasse, acreditava que ele iria acertar, e para o lado esquerdo, você acreditava que ele iria errar. Quem errava a aposta tinha que pagar um exercício que é chamado de suicídio. Suicídio é um exercício que você faz vários tiros intermitentes ao longo da quadra até chegar ao final da quadra. Você fica indo e voltando nas linhas dessa quadra. Então é um exercício bem extenuante, bem cansativo. Então o que acontecia? Os atletas queriam que ele errasse, ficava gritando, botando pressão, e os atletas queriam que ele acertasse, ficava dando um feedback positivo para estimular. Então você colocava uma pressão sobre o atleta, ele sabia que se ele errasse, ele ia ter que pagar esse castigo e todo mundo que apostou em dar o apoio para ele ia ter que pagar esse castigo também. Agora, se ele acertasse, o contrário acontecia. Ele não era punido e os colegas que apostaram que ele iria acertar também não eram punidos. Então, a ideia é você criar situações, ainda que seja uma habilidade, né, do ponto de vista físico, que a tabela não se mexe, mas você cria situações em que você coloca um tipo de estresse que aquele ambiente ele fica um pouco mais aberto. Tá? Deixa eu só fazer algumas ponderações. A classificação em si aponta que essa seria uma habilidade motora fechada do ponto de vista físico, em que a tabela não se move. Estou tentando estimular vocês aqui a pensarem um pouco além do que a classificação coloca, para entender a importância que o ambiente coloca de restrição sobre a tarefa que é realizada. Tá? A gente tem que pensar num contínuo também aqui. Então, se eu pensar do ponto de vista, por exemplo, que a própria competição ela torna a habilidade aberta, teoricamente, todos os exemplos que eu coloquei ali anteriormente de fechado, se fosse num contexto competitivo, teria esse efeito aberto. Então, esse é um fator que a gente tem que levar em consideração. Então, aqui são duas situações que eu gostaria de atentar para vocês. Primeiro, a questão do ambiente físico imprevisível, que é um dos fatores, que é o que a literatura está apontando diante da classificação proposta. Se o ambiente se modifica, ele é instável, então nós temos a classificação como aberta, e eu estou colocando um adendo, um algo a mais, que outros fatores ambientais, até mesmo psicológicos, né, emocional da pessoa, pode criar uma situação que se torne mais aberta do que fechada. Ambos os pontos precisam ser levados em consideração para a estruturação da prática. Quando você consegue garantir, se a sua modalidade é aberta, um ambiente de prática aberto, você vai ter muito mais êxito do que uma situação em que você treina num exercício fechado. Tudo bem? Ainda, um outro exemplo, né? Acho muito engraçado quando eu vejo treinadores de voleibol, aqueles caras querem mostrar, olha, eu fui um ex-atleta, fui de altíssimo nível, etc e tal, e o cara sobe lá na rede, bota aquele palanquezinho na rede ou aquela cadeira na rede e fica batendo bola num atleta que está no outro lado, cortando a bola em cima do atleta do outro lado, que está ali para receber a bola. Gente, do ponto de vista do comportamento motor, disso que eu acabei de explicar para vocês, classificação aberta ou fechada, é nada aconselhado, tá? Por quê? Pensem, em que situação do voleibol que a bola vai na sua mão? Não vai. Voleibol, a ideia e o objetivo da modalidade é jogar a bola onde você não está. Você, defensor, tem que correr atrás da bola e não o contrário. Então, aqui você quebra o princípio básico e principal da modalidade, que é você ir atrás da bola. Quando a pessoa está cortando na sua direção, você cria uma situação que praticamente não vai acontecer no jogo. Então, a ideia é justamente o contrário. Isso que eu não entrei ainda do ponto de vista perceptivo, tá? Que quando a gente fala em treinamento perceptivo, um atleta ficar sempre olhando o seu técnico, por exemplo, realizar um movimento, não é interessante. É interessante que o atleta tenha outras percepções de outros padrões de movimento. Mas isso eu vou deixar para uma outra aula, um outro momento, aí eu comento novamente desse exemplo. Então, em detrimento a essa situação que eu falei que não é bacana,
Há uma metodologia muito legal que é chamada de mini voleibol, que ao invés de você ficar, né, jogando a bola um na mão do outro, fazendo aqueles exercícios bem fechados, bem simples e fáceis, na verdade você estabelece uma prática em que você começa jogando voleibol, por exemplo, numa mini quadra de voleibol, com habilidade motora de toque, o fundamento de toque no voleibol, mas você tentando, na verdade, pontuar, jogar essa bola onde o seu adversário não está, e ele tem que correr atrás dessa bola o tempo todo. Essa é uma outra dinâmica muito melhor do ponto de vista da aprendizagem, de entender essa especificidade colocada por essa classificação das habilidades motoras, considerando a imprevisibilidade do ambiente. Então lembrem sempre disso, tá? Esse é um ponto que eu vejo muito erro com quem trabalha com esporte, quem trabalha com reabilitação. Lembrem também que o ambiente é instável, é imprevisível, trabalhar em situações apenas estáveis não é interessante, tudo bem? Então lembrem dessa situação. Aqui é onde a gente tem muito erro sendo feito pelos nossos profissionais da área de educação física e outros profissionais também que não sabem levar em consideração essa característica. Então, lembrando, o critério para a classificação de habilidade motora fechada é a imprevisibilidade do ambiente. Se o ambiente é imprevisível, não depende apenas da pessoa, nós temos habilidades abertas. Se depende apenas da pessoa, nós temos habilidades fechadas. Nossa próxima classificação é realizada em função do uso do feedback. Aqui eu até citei o Schmidt como um dos proponentes da classificação, mas na verdade os livros de comportamento motor tem outros também vão fazer uso dessa classificação, mas na verdade isso vem lá do Adams, tá? O Adams, a gente vai estudar isso em controle motor, ele faz uma proposta muito interessante para as estratégias de controle do movimento, em que nós temos classificações que são realizadas utilizando o feedback sensorial e classificações em que não há tempo para a gente utilizar o feedback sensorial. Então, aqui alguns autores colocaram isso como uma forma de a gente classificar as habilidades motoras, mas nós vamos entender depois que esse é um aspecto relacionado a controle, mais específico ao controle do movimento. Então, isso parte de uma teoria inicial lá de circuito aberto e circuito fechado de Adams. Mas tudo bem, vamos seguir assim com essa proposta de classificação, como colocado por alguns livros. Então, a ideia é a seguinte, o que Adams traz para nós? Adams mostra que, olha, o controle do movimento, ele se faz por meio do uso do feedback. Então, eu tenho feedback sensorial para colher informações no ambiente, num primeiro momento, mas em algumas situações eu posso continuar fazendo uso dessas informações sensoriais online, enquanto esse movimento ocorre. Entretanto, há outras situações em que eu não tenho tempo para utilizar o feedback durante o movimento. Então, eu preciso primeiro olhar, colher informações do ambiente e depois eu simplesmente realizo aquela habilidade motora. A ideia de feedback são as informações sensoriais que eu tenho. Então, informações visuais, informações auditivas, sinestésicas e por aí vai. Quando eu faço uso dessas informações, ou seja, eu colho essas informações, a ideia de circuito é porque eu colho essas informações, eu vou realizando o meu movimento vai se alterando ao longo do seu curso, eu colho essas informações de novo. Então, eu fecho um circuito, essa informação de feedback ela vai e volta, por isso é chamado de circuito fechado. Agora, há situações, né, em que eu colho essas informações, mas eu realizo o meu movimento e não tenho tempo hábil de utilizar essas informações de feedback durante a realização do movimento. Nesse caso, eu tenho uma habilidade que ela é colocada e classificada como aberta. Então vamos lá. O que é a classificação aberta? Um exemplo para vocês, a rebatida no beisebol. Então o atleta ele fica lá esperando com o seu taco, na medida em que ele percebe a aproximação da bola, ele simplesmente começa a girar o taco. Como há uma fase, uma certa parte do movimento em que ele não consegue fazer uso do feedback sensorial para a correção da rebatida, que é o movimento preponderante ali, esse giro do taco para essa habilidade motora, então nós classificamos essa habilidade como habilidade de circuito aberto. Mesma coisa um atleta do voleibol que vai realizar um ataque. Então, depois que ele começa a girar o braço dele, ainda que ele perceba que de repente o atleta da rede, né, começou a baixar o braço, se ele já começou a girar o braço com um movimento muito rápido, muito potente, ele não consegue corrigir mais o movimento. Outro exemplo, chute no futebol. Então, um atleta que começou a balançar o seu segmento
para frente para contactar a bola, ele já não consegue mais frear o movimento. Aliás, tem alguns lances, não sei se você já venceu isso, às vezes você está correndo, recebeu a bola, você foi para chutar a bola no gol, tá só você e o goleiro, você vai chutar a bola, de repente aparece aquela pessoa por trás, você não havia percebido ela antes, ela só dá aquele toquinho na bola. Se você já começou a girar o pé, você simplesmente chuta, né, o vácuo, como a gente brinca, né? Obviamente não é o vácuo, mas você chuta ali, não encontra nada, é muito engraçado, olha só. O fato de você não conseguir contactar a bola, que algumas gramas, né, 450 gramas, normalmente é uma bola de futebol de campo, faz com que você desestabilize de tal forma que você cai. Pensa só que interessante, você perdeu aquele contato com uma bola, um objeto extremamente leve, e você chega a cair no chão porque desestabilizou totalmente o seu movimento, certo? Então, você às vezes começou a girar a perna, até percebeu que está chegando alguém, mas ele tocou na bola, você vê a bola indo para o lado, mas já está girando a perna, você não consegue mais frear esse movimento. Esse é um exemplo de habilidade controlada via circuito aberto. As informações sensoriais, elas estão ali, mas simplesmente você não tem tempo hábil para fazer uso dessas informações. Por outro lado, nós temos habilidades motoras chamadas de circuito fechado. Então, a ideia é que, na medida em que você vai realizando o movimento, você vai colhendo informações sensoriais online ao longo do seu curso e vai corrigindo, arrumando esses movimentos. Então, dei um exemplo de um atleta de slalom, ele o tempo todo vai fazendo a leitura do percurso que ele tem que percorrer, das bandeiras, e na medida em que ele vai olhando, ele vai vendo se ele está derrapando mais para um lado, mais para o outro, ele vai corrigindo os seus movimentos. Então, toda uma prova de slalom ou de ski cross country seguiria mais ou menos esse princípio de uso do feedback sensorial. Um atleta de basquetebol driblando a bola, olhando, fazendo a leitura também de seus movimentos, dos seus adversários, seguiria o mesmo princípio. Então ele vai percebendo até mesmo o feedback tátil, quando ele toca na bola, se ele está direcionando a bola mais para um lado, mais para o outro. Feedback tátil também em relação ao atleta adversário, visual, olhando toda a informação do jogo que está acontecendo. Então, todo momento ele está realizando essa ação por meio de circuito fechado. Seguindo a mesma lógica do exemplo do slalom, né? Um ciclista olhando o percurso, para onde ele vai, como ele está pedalando, se ele está indo muito rápido, muito lento, para frear ou para acelerar, essa bicicleta segue essa mesma lógica. Então, eu faço o uso do feedback sensorial. Qual a aplicação que nós temos para essa classificação de habilidades motoras? Como eu falei, a sua origem vem do controle motor. Então, a aplicação principal vai ser justamente para a questão do uso do feedback. Então, eu vou entender que, olha, habilidades muito rápidas, elas não vão fazer uso do feedback ao longo do seu curso. Então, aqui é importante um direcionamento do foco atencional para os elementos mais importantes antes da sua ação. Porque depois que você a iniciou, você não consegue mais corrigir, não consegue mais alterar. Agora, para habilidades motoras fechadas, o princípio é de uso do feedback contínuo. Então, aqui essas dicas elas vão ser colocadas ao longo de todo o percurso, de todas as ações. Ainda uma outra aplicação, além do direcionamento do foco da atenção para aquilo que é mais importante numa situação prévia ou numa situação durante o curso da atividade, é justamente o entendimento das estratégias de controle de movimento. Então, nós vamos começar a estudar controle motor por meio dessa teoria de Adams, e ela explica justamente a importância que o feedback sensorial possui na regulação do movimento. Então, o quanto um determinado tipo de feedback, visual, tátil, aditivo, sinestésico, de aparelho vestibular, entre outros, eles possuem no controle do movimento. Adams foi a pessoa que deu o primeiro insight para a gente entender essa importância que tem, tanto para o controle da velocidade, quanto para o controle da precisão, da coordenação de movimento. Então, aqui a outra aplicação é direta nas estratégias de controle do movimento. A nossa última classificação, ela leva em consideração a importância relativa dos elementos cognitivos, motores e físicos. Quero fazer uma pequena ponderação. Aqui eu também ajustei essa classificação, por isso que eu coloquei ali como adaptado do Gallagher e do Schmidt. Esses autores trazem como classificação apenas duas subdivisões. Eles trazem como importância relativa dos elementos cognitivos e motores. Aqui, partindo do princípio lá que Fleischmann já nos ensinou na aula de capacidades individuais, nós podemos entender essas habilidades não só como motoras e cognitivas, mas eu trouxe mais uma natureza que é a questão física, e daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o porquê dessa subdivisão, qual que é a importância dela, tá? Então vamos lá. Eu posso ter habilidades motoras que são desempenhadas predominantemente por meio de capacidades cognitivas.
Então aqui vai entrar muita questão nossa de inteligência, intelecto, percepção, tomada de decisão, antecipação, raciocínio. Quando isso vem à tona, essas nossas capacidades cognitivas, quando isso for o fator determinante da ação, a gente pode classificar essas habilidades como mais cognitivas. Agora, aí vem a distinção que nós tínhamos das classificações ali do Gallagher e do Schmidt, para essa que eu estou trazendo. O Gallagher e o Schmidt, eles colocavam junto essa classificação motor e físico. Então, tudo que era de cunho coordenativo, de equilíbrio, e tudo que era também de cunho mais físico, de força, velocidade, esse tipo de natureza de capacidade, os autores colocavam juntos. Então, eu fiz uma subdivisão ali em que separa. Nós temos uma classificação em função de elementos mais determinantes cognitivos, mais determinantes que são motores e mais determinantes que são físicos. O que eu estou chamando de motores aqui? Aqui vocês vão ter que lembrar lá daquela aula de capacidades e olhar para aquelas capacidades que têm uma natureza mais motora. Então aqui eu estou falando da coordenação, estou falando também do equilíbrio, estou falando também da agilidade. Então sempre que eu tiver essas capacidades e as outras motoras, elas forem mais determinante no desempenho de uma certa habilidade motora, a gente pode colocar essa como uma classificação de uma habilidade mais motora em comparação à habilidade mais cognitiva ou mais física. Por fim, a terceira subdivisão, ela leva em consideração as capacidades físicas. Então, se eu pensar força, flexibilidade, resistência, entre outras, quando eu verificar que essa é a capacidade que vai determinar o desempenho para aquela tarefa, então eu vou classificar essas habilidades como mais físicas. Vamos a alguns exemplos para tentar entender um pouquinho dessa classificação. Então, se eu olhar ali para os slides que eu coloquei, as fotinhas, eu coloquei um técnico, eu coloquei um jogador de xadrez. Então, na verdade, o trabalho nosso de técnico, de professor, a intervenção que a gente faz, ela é muito mais instrutiva. Você passa essas dicas, essas instruções. Então, basicamente, são aspectos relacionados à percepção, o entendimento que as pessoas vão ter dessa tarefa. Então, eu posso classificar essa como uma função, uma tarefa mais cognitiva. Uma pessoa que joga xadrez, né, ainda que faça os movimentos de levar a peça para um lado e para o outro do tabuleiro, mas na verdade o desempenho em si daquele jogo, ou de qualquer outro jogo de tabuleiro também, ou de cartas, né, jogos de mesa, nós vamos ter basicamente a questão de raciocínio, cognição, reconhecimento de padrão, antecipação como características determinantes para essas tarefas ou para essas habilidades motoras. Então a gente pode classificá-las como cognitivas. E o que eu estou colocando como motora? Bom, se você parar para pensar, tanto dirigir ali de uma moto, ou poderia até colocar dirigir de um carro, né, que acho que fica mais evidente ainda, você tem muitos elementos para serem controlados. Você tem que coordenar muito bem todos esses elementos ao mesmo tempo. Então, demanda muito das suas capacidades motoras para a realização dessas tarefas. Se você parar para pensar, tanto o exemplo que eu coloquei ali de um surfista numa situação bem estável, ou de um skatista fazendo várias manobras mais complexas, você não precisa ser extremamente forte, você não precisa ser extremamente rápido ou flexível para realizar essas tarefas. Na verdade, você precisa ter muita coordenação, você precisa ter muita agilidade, você precisa ter muito equilíbrio. Ou seja, você demanda muito mais das suas capacidades motoras do que das suas capacidades físicas. Por isso, essa classificação motora. Por fim, há habilidades em que o que vai determinar é você é rápido, você é forte, você é flexível. Então, quando a demanda da tarefa mais evidente forem as capacidades físicas, nós vamos classificar dentro dessa subdivisão de habilidades mais físicas. Lembrando, toda vez que a gente trabalhar com classificação de habilidades motoras, a gente tem um certo problema. Por quê? Porque a gente está rotulando, a gente está tentando encontrar essas classificações, e aqui nós temos esses critérios dentro das classificações, mas muitas vezes algumas habilidades vão se encontrar dentro de um contínuo, em que ela vai ter um elemento cognitivo muito importante, um motor muito importante, e um físico também muito importante. Isso tudo pode se misturar, tá? Então, a minha preocupação não é nem tanto se você vai conseguir colocar muito bem, se ela distinguir bem o motor de um físico ou o cognitivo do motor. Isso é importante, é bacana, mas acho que o que a gente tem que destacar aqui é justamente a questão da aplicação, aquela pergunta mais importante que eu falei para vocês, quando a gente pensa em classificação de habilidade motora. Então, qual a importância que esse tipo de classificação nos traz? Ela segue a mesma lógica daquela nossa aula de capacidades
que nós tivemos anteriormente. A ideia é, eu olho para uma habilidade motora, eu entendo quais são os elementos determinantes dela. Então, se é um elemento físico, se são as capacidades físicas, eu sei que a ênfase, por exemplo, em termos da minha intervenção, da prática, da estrutura que eu vou organizar de treinamento, vai ter que ser nas capacidades físicas. Se é, porventura, um aspecto mais motor, eu sei que vou ter que trabalhar essas capacidades mais motoras. Agora, se é um aspecto mais cognitivo, a ênfase tem que ser nas capacidades cognitivas. Ele segue exatamente aquilo que a gente já viu anteriormente da aula de capacidades. Aqui eu preciso entender a especificidade em relação à restrição, à natureza que aquela habilidade possui. Então, olha que bacana, né? A gente tem, por exemplo, para aspectos físicos, até quando a gente pensa em termos de instrumentos que são utilizados para avaliação, tem muito instrumento que é legal para avaliação física. Mas quando eu pego algumas dessas habilidades ali mais motoras e penso em termos de testes motores que são utilizados, a gente encontra muito pouco. Testes cognitivos, a área da psicologia conseguiu avançar bastante nos últimos anos. A gente tem bastante construto, conceito, indicadores interessantes para análise. Mas alguns específicos para a nossa área de educação física ainda precisam ser criados. Então essa é uma outra aplicação. Eu pensar em termos de testes específicos, levando em consideração a natureza que a restrição dessas habilidades possuem. Se são habilidades mais cognitivas, se são habilidades mais motoras e se são habilidades mais físicas. Bom, após essa explanação de todas essas classificações que nós temos de habilidades, então nós vimos, primeiro, entendemos a importância que essas classificações possuem. Então a primeira perguntinha ali para a gente revisar, qual a importância da classificação das habilidades motoras? Nós vimos que elas possuem aplicações práticas direto, tanto para a área do comportamento motor, desenvolvimento, aprendizagem e controle. A gente consegue criar alguns princípios gerais para o entendimento das restrições que elas possuem. O que é mais difícil, aprender uma habilidade aberta ou fechada, levando-se em consideração a imprevisibilidade do ambiente? Obviamente, habilidades abertas, porque além da habilidade motora em si que está sendo aprendida, que tem que ser levada em consideração, o ambiente ele é imprevisível, ele também tem que ser analisado com calma. Que tipo e prática deve ser fornecido para aprender uma habilidade seriada? Isso a gente vai ver lá na frente. Então, para cada tipo de habilidade, discreta, contínua e seriada, há um método de aprendizagem mais específico a ser utilizado. Qual a diferença no controle de movimentos discretos e cíclicos? Acabei esquecendo de colocar também, nós vamos ter algumas situações com movimentos discretos e movimentos cíclicos, que vai entrar também relacionado à teoria de circuito aberto e fechado, que nós vamos nominar como controle de movimento via feedback e via feed-forward. Feed-forward, feedback. Feed do inglês de alimentar. Back de costas, de volta, trazer de volta. Forward, para frente. Tá? O feedback é você utilizar a informação sensorial de volta. A informação sensorial ela vem para você para que você possa utilizá-la. O feed forward, você se alimenta antes dessa informação para daí você utilizá-la. Então a ideia seria a seguinte, controles de movimento, por exemplo, discretos, uma rebatida que é muito rápido, você usa estratégia que nós chamamos de feed forward. O que é esse feed forward? Você tende a se alimentar da informação, você se pré-programa, você antecipa aquilo que você quer fazer, estabelece um plano de ação e daí sim você realiza o movimento. Já habilidades cíclicas, que esse movimento fica se repetindo, você pode utilizar a estratégia de controle via feedback. Na medida em que o movimento vai acontecendo, você vai corrigindo e realizando ele, tá bom? Então, essa nomenclatura também que eu estou falando aqui de feedback e feed-forward, ela também pode ser utilizada para aquilo que a gente viu na classificação de habilidades motoras de circuito aberto e circuito fechado. Eu posso chamar de circuito fechado, eu posso falar que é estratégia de controle via feedback. E eu posso chamar de circuito aberto, em que não há tempo para utilizar a informação sensorial, como estratégia de controle via feed-forward. O que é mais fácil aprender, uma habilidade fina ou grossa? A habilidade fina normalmente é mais complexa, são pequenos grupos musculares, mais apêndices que normalmente são utilizados em termos de segmentos corporais, então ela tende a ser mais complexa, um controle de precisão, tempo de prática maior. Esses são alguns dos poucos elementos que a gente viu e está revisando aqui, e a gente encerra essa nossa aula, essa primeira parte da aula de classificação de habilidades motoras. Então, como conteúdo abordado, nós vimos as classificações, estabelecemos os critérios e as formas de classificar, dei vários exemplos de tipos de classificação
e tentei destacar a importância e aplicação prática da classificação das habilidades motoras. Acho que esse é o ponto central. Não adianta sair classificando a habilidade motora sem saber para que cada uma das classificações vai servir para nós. Bom, nós encerramos aqui essa primeira parte da aula de classificação de habilidades motoras. Nós vimos o conteúdo relacionado às classificações convencionais. E para a parte 2 da aula de classificação de habilidades motoras, nós vamos trabalhar com essa classificação que eu nominei como alternativa. São outras classificações que os livros tradicionais que nós temos traduzidos para o português, eles não possuem. Por hoje é só, que Deus te abençoe. Eu espero que essa aula possa ter contribuído de alguma maneira para a sua formação.